This call is now being recorded. Good morning, third year. Bom dia, terceiro ano. Vamos à nossa aula de hoje. A avaliação que eu deixei lá no sábado para vocês podem ir fazendo, viu? Ela é parte integrante da média dessa terceira unidade. A média da segunda eu ainda estou fechando, ainda falta receber nota dos trabalhos de mídias para poder fechar. A nota da terceira unidade vai ser essa avaliação parcial 3 pontos, as atividades que vocês estão fazendo, as tarefas que vocês estão fazendo semanalmente, quem tiver todas completas terá 2 pontos, se faltar um a gente diminui alguns décimos, e a prova final vai valer 5, então 5 da prova final, com 2 das tarefas 7, com 3 da avaliação parcial 10, ok? Então vamos lá, nosso caderno de apoio, para a gente começar logo. Aí chegou. Trilha 9, o tema Object Pronouns, Possessive Pronouns e Personal Pronouns. Na verdade, nós vamos trabalhar com pronomes nessa trilha, ok? Vocês conhecem os pronomes, vocês estão acostumados, os pronomes são vistos por vocês desde do sexto ano do ensino fundamental, né? Acho que aqui ninguém fez quinta série, sexto ano, então não há nada de novo, tá? A gente vai só fazer uma grande revisão desse conteúdo. Vamos aqui no nosso ponto de encontro. Hello, how are you doing today? Ready for your next adventure? Você irá trilhar um caminho muito importante hoje. Vamos aprender sobre os object pronouns, possessive pronouns, object pronouns, possessive adjectives, eu incluí possessive pronouns também, e personal pronouns. Então, todos eles são pronomes. Além de compreender a função deles em uma frase. Enquanto isso, vamos falar da história de amor entre Bruno e Camila, e você vai participar dela. Como? Já lhe conto. Olha, isso não vai ser muito por agora não, viu, Bruno e Camila? Vai ser mais para frente, na trilha. Botando o pé na estrada. As histórias de amor de príncipes e princesas sempre terminam com um final feliz. Mas será que os finais felizes são assim para todos os envolvidos? Nem sempre. Foi isso que aconteceu com Bruno. Ele namorava Camila, mas o namoro não durou muito tempo. Os pais de Bruno mudaram de cidade e eles terminaram e ela acabou por se casar com outra pessoa. Ele ficou arrasado, mas decidiu escrever uma carta para ela, desejando felicidades. Essa enrolada toda é para chegar nos pronomes. Quer ver? Repara. E é aí que vamos participar. Vamos ajudar Bruno a escrever essa carta. Precisamos acrescentar os pronomes corretos nas frases, de acordo com a mensagem que ele quer transmitir. Gente, mas como diria um conhecido meu, que arrudeio para chegar no assunto. Mas, antes disso, me conte como você explicaria para alguém mais jovem o que são pronomes e para que servem. Coloque sua explicação no caderno e, se precisar, pode pesquisar. Lembre-se, você precisa explicar com suas palavras, ok? Não é para ser feito isso no caderno. Lendo as paisagens da trilha. Essas são as palavras que Bruno utilizou em sua carta. Associe-as com os respectivos significados. Nós temos lá flowers, de A a G, viu? Flowers, hands, party, dance, radio, friends e heartbreak. Heart é coração, break é quebrar. Heartbreak seria coração partido. Então vamos lá. Na figura 1, qual seria a letra? A, B, C, D, E, F ou G? Na figura 1. Pode colocar aqui no chat, ou então abrir o microfone e falar, viu? Balada? É a party, né? Letra... Olha o Anderson chegando. Letra C. A figura 2, qual seria a letra?
Letra A, né? A, Flowers. Isso. Figura 3. Já usamos A e C. Isso, ou é Esther. B Letra ou é G? B. E. Hand. Na figura 4, qual seria a letra? É E. Muito bem. Figura 5, G? letra G. Heartbreak. Olha lá o cara indo embora, a menina chorando. E por fim, a figura 6, sobrou apenas a D. letra D de dance. Então nós temos lá C, A, B, E, G e D. Ah, e a figura 7, Friends, né? Bom, isso aqui foi só para passar o tempo. Explorando a trilha. Para cumprirmos nossa missão, é indispensável que estudemos alguns pronomes em língua inglesa. Mas o que são eles? Os pronomes são palavras que substituem substantivos ou frases. Os pronomes pessoais são utilizados com a função de sujeito, ou seja, aquele que pratica a ação indicada na oração, ou sobre quem se refere a mensagem. Bom, aqui nós temos, resumidamente, os pronomes, tá ok? Ó, aqui está resumido. Eu não vou passar por esse aqui, eu achei bem resumido. Então, eu estou com uma apresentação de slides aqui, eu vou apresentar para vocês, para que a gente possa ver com um pouco mais com um pouquinho mais de profundidade nos pronomes, tá? Chegou aí para vocês, personal pronouns, os pronomes pessoais, ok? Personal pronouns. Os personal pronouns são usados para indicar pessoas, lugares e objetos nas frases. Qual é a classificação dos personal pronouns? Os pronomes pessoais em inglês são classificados em, primeiro, subject pronouns, ou pronomes sujeitos. Equivalem à língua portuguesa aos pronomes pessoais, tá? Do caso reto. Eles funcionam como sujeitos que praticam a ação da frase. Então, seriam surgem no início da frase, antes de verbos ou preposições. Em relação ao grau, eles são utilizados no singular e no plural. Então, aí nós temos singular, I, you, he, she e it. Lembrando que he, she, it, terceira pessoa do singular. E no plural, we, you e they. Primeira, segunda e terceira do plural. Bom, vocês, eu não vou dizer que vocês estão carecas de saber disso, mas isso aí não é novidade para ninguém, né? Os pronomes sujeitos, eles possuem 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. O gênero neutro refere-se a lugares, animais, objetos, sentimentos e ideias. O pronome neutro da língua inglesa é o it. Então, eu tenho I, primeira pessoa, eu, you, você, segunda pessoa. Terceira pessoa do singular, he, para ele, she, para ela, e it, que é traduzido como ele ou ela, só que só é aplicado para animais, objetos, sentimentos, ideias e etc. Eu costumo dizer o seguinte, se for homem, é he, se for mulher, é she. Se você não puder classificar como homem ou mulher, você utiliza o it, que é o pronome neutro, né? Aqui nós temos subject pronouns e a tradução, né? Quem quiser ir repetindo aí, fique à vontade aí falando na frente do computador, do celular. O povo em sua casa pode ser que ache que você está meio maluco, mas você está fazendo aula de inglês, nada mais natural do que repetir. Então nós temos lá I, e eu não vou ler a tradução. Eu não vou ler a tradução, ok? I, you, you, he, he, she, it, we, you, e they. they.
They. Parou, Laura. Isso. Esses são os pronomes sujeitos. Quando a gente entra com eles nas frases, a gente está querendo dizer que eu fiz alguma coisa, que você fará alguma coisa, que eles fizeram. São os pronomes que usamos para indicar quem praticou a ação nas frases. Exemplos. I prefer vegetables to meat. Eu prefiro legumes do que carne. No meu caso é o contrário, eu prefiro carne do que legumes. She comes now. They don't speak Portuguese. Aí nós temos I, she e they. Primeira pessoa, I. Terceira pessoa do singular, she. Terceira pessoa do plural, they. Outros pronomes. Vamos ver os object pronouns. Os pronomes objetos. Equivale aos pronomes pessoais do caso oblíquo em português. Eles funcionam como objeto da frase, ou seja, quem ou que recebe a ação. Aí, no caso, eles vão ser os objetos, pode ser direto ou indireto. São empregados após verbos e preposições. Observem que os pronomes sujeitos, eles são colocados antes dos verbos e das preposições. No caso dos pronomes objetos, né, dos object pronouns, eles são colocados depois de verbos e preposições. E fazem parte do predicado da frase, tá? Não são sujeitos, são predicado. Eles são utilizados no singular, me, you, him, her e it, e no plural, us, you e them. A forma neutra, it, faz referência a animais, objetos, lugares, ideias e sentimentos. É a mesma coisa lá dos pronomes sujeitos, né? A forma neutra que é o it. Note que os pronomes you e it podem desempenhar o papel de sujeito ou de objeto, porque a forma deles não muda. Vocês vão ver que, no caso da primeira pessoa, o pronome sujeito, I. No caso do pronome objeto, é me. Então, houve uma mudança. No caso de it e you, não. O formato é o mesmo. Vamos ver aqui, e aí nós temos as traduções. Object pronouns. Me, a tradução seria me, mim, comigo. You, te, ti, lhe, você, contigo. Him, ele, lhe, o, lo e no. Aí você fala assim, Luciano, eu posso usar qualquer uma dessas traduções? É evidente que você pode, mas aí você precisa ver como a frase foi construída para que você possa escolher o mais adequado dentre essas opções que você tem. Então, nós temos him, her, it, us, you e them. E aí nós vamos para alguns exemplos. Leave me alone. I need to think about this. Me deixe sozinho. Eu preciso pensar a respeito disso. Eu preciso pensar sobre isso. Olha o me depois do verbo leave, deixar. I told him about my husband. Eu falei para ele sobre meu marido. Olha o him, falou para ele, a ele, né? Também depois do verbo told. E por fim, he saw them at school. Eu os vi na escola. Eu faço referência a várias pessoas utilizando them, né? E ele foi colocado ali depois do verbo. Então nós temos quem é o sujeito da frase? He. Qual é o verbo? Saw, que é o verbo viu, ver no passado, né? Viu. E o predicado da frase? Them at school. Eles na escola. Eu os vi na escola. Seria a tradução mais adequada. Possessive pronouns. Pronomes possessivos. Bom, os pronomes possessivos em inglês são utilizados para indicar a posse de algo. Ou seja, eu uso o pronome possessivo para dar a posse de alguma coisa para alguém. Pode ser dar a posse para mim, para você, para ele, para ela, para nós, para eles. Então, eu só utilizo os possessive pronouns, que são os pronomes possessivos, para dar a posse de algo. Diferente do que acontece em português, eles não são flexionados em grau, singular e plural. A classificação. Os pronomes possessivos em inglês são classificados de duas maneiras.
Os possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos, eles funcionam como adjetivo na frase e sempre estão acompanhados por substantivos, né? Bom, o pronome possessivo, ele vai dar a posse de alguma coisa para alguém. Ponto. Isso é claro. Só que eles são subdivididos em possessive adjectives, são os adjetivos possessivos, e esses estão sempre colados com um sujeito, com um substantivo, estão sempre colados com um substantivo. My car, meu carro. Our class, a nossa aula. Olha, substantivo carro, substantivo aula e o pronome adjetivo, e o adjetivo possessivo colado nele, tá? Então, ele sempre, o possessivo adjetivo, o adjetivo possessivo, sempre estará junto a um substantivo. Sempre. Vamos ver os exemplos? My pen is new. Minha caneta é nova. His dog is black. Her sister is an architect. Our teacher is late. Observem, my, meu, colado com o substantivo pen, caneta. His dog, his, dele, colado com o substantivo dog, cachorro. Her sister, her, dela. Sister, irmã, substantivo. Our teacher, our, nosso. Teacher, substantivo, professor. Então, os possessive adjetivos, eles sempre estarão colados com um substantivo. Por isso que não é muito difícil identificá-los. Né? Eles vêm sempre junto de um substantivo. Olha eles todos aí, ó. Possessive adjectives. My, meu, minha. Your, teu, tua. His, dele. Her, dela. Its, que é neutro, né? É dele, a tradução é dele ou dela. Mas aí você vai fazer referência a animais, sentimentos, ideias e tal, como a gente já viu anteriormente. Our, que é nosso, nossa. Your, vosso, vossa, seu, sua e de vocês. E their, que pode ser deles ou delas, utilizados para homens, para mulheres, para homens e mulheres juntos, ou deles ou delas como neutro também, tá? Como é que eu posso dizer? Digamos que você vai se referir que a casa daqueles, a casa dos cães. A casa dos cães. Their house. Their house. A casa deles. Deles quem? Dos cães. É pronome neutro utilizado também nesse sentido. Mas eu poderia me referir a casa de Bruno e Antônio. Their house. A casa deles. Ou Carol e Catarina. Their house, a casa delas. Então, eu posso usar nos três sentidos. Para homens, para mulheres, para os dois juntos, homens e mulheres, ou para animais, objetos, para dar a posse de alguma coisa para animais, objetos, sentimentos, ideias, e aí vai. Esses são os possessive adjectives. E aí, há que se ter um cuidado, cuidadozinho, porque os possessive pronouns, eles vêm em uma posição diferente na frase. Mas vamos ver aqui mais exemplos. Your house is very beautiful. Your house is very beautiful. Olha o pronome your, sua, colado com o substantivo house, casa. Her mother is cooking dinner. Her mother is cooking dinner. Mother, mãe, substantivo mãe. Olha o her, dela, a mãe dela, o pronome o possessivo adjetivo colado no substantivo mother. Our clothes are dry. Nossas roupas estão secas. Olha, o possessivo adjetivo our, nosso, colado com o substantivo clothes, roupas. E aí, agora que eu chamei a atenção de vocês antecipadamente, mas vamos ver lá. Os possessive pronouns, ou pronomes possessivos, substantivos, funcionam como substantivos, substituindo-os na frase. Espera aí, como é que é? É assim. Possessive adjective, ele está colado com o substantivo. Possessive pronoun, ele entra para substituir o substantivo. Ele vai para o lugar. Geralmente, eles aparecem no final
da oração e, diferentemente dos pronomes adjetivos, não são seguidos por nenhuma palavra. Então, assim, ele faz a vez do substantivo. Você já citou o substantivo, o objeto, a coisa, anteriormente na frase, e ele vem para a frase para substituir, para você não precisar repetir. Aí nós temos, olha, mine, meu, minha, continua dando a posse de alguma coisa para alguém, ok? Continua dando a posse de alguma coisa para alguém. Só que a função dele é estar na frase para você não ter que repetir o substantivo. Então nós temos mine, meu, minha, yours, teu, tua, seu, sua, his, dele, hers, dela, its, dele ou dela, né, para neutro, ours, nosso, nossa, yours, vosso, vossa, seu, sua, de vocês, e theirs, deles ou delas, e também o neutro. Deixa eu mostrar o exemplo para que fique mais claro. Olha essa frase. That watch is mine. Esse relógio é meu. O que é meu? O relógio? O relógio. Para eu não ter que falar em relógio de novo, eu usei um possessive pronoun. Ao invés de dizer that my watch, esse é o meu relógio. My veio antes. Possessive adjective. That watch, aquele relógio, esse relógio, is mine, ele é meu. Então, para não ter que falar em relógio de novo, eu já usei um possessive pronoun. Olha outro aqui. The city and its inhabitants. A cidade e seus habitantes. Os habitantes de quem? Pode colocar lá no chat também. Os habitantes são de quem? Da cidade. Isso. E para não ter que falar cidade novamente, muito bem, Esther, da cidade. Catarina também. E para não ter que falar em cidade de novo, colocar a palavra city outra vez na frase, eu utilizei o its, certo? Então, eu estou dando a posse dos habitantes à cidade. A cidade possui os habitantes. E para não ter que falar de novo, these copybooks are theirs. Esses cadernos são deles. O que é que são deles? Os cadernos. Os cadernos. Para eu não ter que falar novamente, eu usei um possessive pronoun. Então, eu substituí o substantivo cadernos, copybooks, por theirs. E aí já dá a entender. Normalmente, é muito fácil de trabalhar com eles. Aí você diz assim, como assim? Simples. Se no lugar que você vai entrar com o pronome estiver o espaço vago e logo depois um substantivo, você entra com o possessive adjective. Porque você vai dar a posse de alguma coisa e dizer de quem é. My, your, his, her, our. Agora, se o espaço que estiver vago para entrar com o pronome estiver no meio ou no final da frase, sem nenhum substantivo próximo, certamente é um possessive pronoun. E aí você entra com mine, com yours, com theirs, com ours, ou o formato que for pedido. Paro a apresentação aqui. Deixa eu voltar aqui no caderninho de apoio. Então, aí, ó, nós falamos a respeito, eu até acrescentei uma a mais, né, que são os possessive pronouns, que não tinha os possessive adjectives, os pronomes sujeitos e os pronomes objetos. Eu acrescentei mais um. E aqui está o formatozinho bem resumido, né, como eles costumam dar no caderno de apoio. Na hora que eu colocar lá no Google Classroom, eu vou colocar, esses slides, né, o link para que vocês, quem tiver a curiosidade e quiser olhar de novo, é só clicar no link, ele vai levar vocês para o meu blog, e lá no meu blog tem a apresentaçãozinha do jeito que foi feita aí agora, certo? Então, aqui são eles, ó, possessive adjective, ó, our song, nossa canção, nossa música, né? Então, olha o adjetivo possessivo colado no substantivo música, né? Então, é isso.
Deixa eu parar essa apresentação aqui para a gente poder ir para o nosso roteiro. Então, nós temos lá, ó, ponto de encontro, fizemos a leitura, botando na estrada também, lendo as paisagens da trilha, resolvendo, e aí, no Explorando a Trilha, nós vimos os personal pronouns, subject, né, pronomes sujeitos, object pronouns, pronomes objetos, possessive adjectives e possessive pronouns. Qual é a tarefa de vocês que deverá ser entregue no dia 19? A tarefa de vocês é bem simples. Então, aqui, tarefa 1, subject and object pronouns, possessive adjectives and pronouns. No bloco 1, subject pronouns. Então, eu tenho aqui espaço, go to school together. Maria e Ana. Qual desses três pronomes aqui eu posso utilizar para substituir Maria e Ana? Diga aí, Esther, Vilena, Roberta, Catarina, o Anderson. Isso, veio. Correto, meninas. Então, é só marcar a atividade. No caso de vocês que vão fazer no Google Classroom, é só assinalar a alternativa. Com relação ao exercício 1, alguma dúvida? Acho que não, né? Bom, no exercício 2, nós temos os object pronouns, são os pronomes objetos. Kelly likes. Eu quero dizer que Kelly gosta de Bruno, mas eu não quero citar Bruno. Qual pronome desses três eu vou utilizar? Him, her ou it? Her. Her é o pronome que a gente utiliza para falar de homens ou mulheres? Him. É him. É him, exatamente. Kelly likes him. Kelly gosta dele. Dele quem? De Bruno. Então, fiquem atentos também, é simplesinho, né? A indicação já está lá no final, entre parênteses. Por exemplo, Gabriel and I, Gabriel e eu. Nós, né? Então, vocês utilizariam o quê? Her, us ou you? O segundo do meio. Isso mesmo, Helena, as. Bom, então, esse é o 2 também, creio que não há dúvida. Vamos ao terceiro. O terceiro são os possessive adjectives. Where is, espaço, smartphone? A frase diz, onde está o meu smartphone? Qual desses três, e aí, ó, lá no finalzinho, entre parênteses, tem lá, I. Qual desses três será utilizado? His, your ou my? Muito bem, Esther. My. Fácil, né? Esses aí vocês vão fazer dentro de 2 minutos e 43 segundos da hora que abriu o formulário. E, por fim, possessive pronouns, pronomes possessivos. I have a cat. Eu tenho um gato. That cat is, esse gato é, qual vocês vão utilizar? Mine, his ou yours? Observe que em negrito está o dono do gato. Quem é o dono do gato? I, eu. Qual dos três pronomes vocês vão utilizar? Mine, his ou yours? Isso, Esther, muito bem. É isso mesmo, correto. Eu vou utilizar mine. E aí vocês vão observar que os outros, todos têm o dono indicado em negrito. Então é só procurar o pronome referente a ele e assinalar, ok? Sugiro a vocês que na hora que vocês pegarem acessarem a aula, baixem o roteiro, né? Responda no roteiro e depois vai lá e preenche o formulário. Pessoal, alguma dúvida em relação à atividade de hoje? A tarefa da semana? Não. Não? Não, beleza. Eu vou interromper a gravação aqui agora só para não ficar muito longa, viu? Goodbye, see you next week.